boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Vitor Dourado e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o meu trabalho que está intitulado como Trabalho Interdisciplinar entre o professor hora-atividade e o professor regente na educação infantil, o caso das aulas de ciências. Na nossa introdução, eu vou destacar para vocês como surgiu, né, o desenvolvimento inicial desse trabalho, que foi, né, ali ao pensar acerca do trabalho do professor hora atividade, a partir do direito das professoras regentes em possuir 1/3 da carga horária do trabalho para ser realizada em hora atividade, né? E os órgãos institucionais para garantir esse direito que está previsto ali tanto na LDB como na lei do piso, né? Da valorização do magistério. Na educação infantil foi necessário fazer diferentes arranjos para se pensar ali na organização para o atendimento à criança. Mas como, né, eu parei para pensar sobre esse trabalho do professor hora atividade. Uma das características ali que eu, né, penso em relação ao professor hora atividade foi por ter já trabalhado nessa função na educação infantil. Então, como a intenção inicialmente do trabalho era se discutir quem era o professor hora atividade, porque ele, apesar de ser um profissional que atua na educação infantil, ele se difere em alguns momentos ali do professor regente, porque esse profissional, o profissional que fica ali no lugar do professor regente, para que esse professor regente tenha o direito da sua hora atividade. Ele é um profissional do quadro do magistério, né, que recebe, tem a mesma função e recebe o mesmo salário, só que algumas organizações dentro da instituição faz com que o seu trabalho seja organizado de uma forma diferente. Diante desse contexto, né, da educação infantil em que eu, enquanto professora pesquisadora, exercia, me passou ali, né, a ser um movimento de questionamento a questão de qual seria a característica da função e quem são esses profissionais, até a gente organizar a nossa metodologia, que está relacionada à teoria do materialismo histórico dialético enquanto referencial da pesquisa. Também recorremos à pesquisa bibliográfica e documental no decorrer do trabalho e também colocamos à disposição de um trabalho que fosse a campo, né, para identificar ali junto às profissionais a sua singularidade, o seu trabalho, como que ocorria esse trabalho, para a gente tentar entender um pouco mais a fundo o trabalho dessas profissionais. Então, os resultados das discussões do nosso trabalho apontou que esse profissional, eles são docentes que pertencem ao quadro do magistério, com a função de assumir a regência da sala de aula durante a hora atividade do professor regente de turma, para atender as crianças que estão em regime integral. Esse profissional a gente encontra tanto no ensino fundamental integral, como a gente encontra na educação infantil, principalmente integral. E quanto à nominação no município pesquisado, geralmente são conhecidos como professor hora atividade ou educador hora atividade. Então, a gente organizou o trabalho em diferentes sessões. Na segunda sessão, né, nós vamos trazer ali um pouco da contextualização do trabalho do professor, desse profissional, como se configurou ao longo da história o seu trabalho. Em seguida, na sessão 3, a gente vai tratar sobre a luta e o direito, né, os aspectos legais desse profissional. Então, a gente vai trazer ali alguns pontos relacionados à hora atividade, como um direito ameaçado, que constantemente, até na atualidade, nós temos esse grande problema em relação à hora atividade. Porque esse profissional, todos os profissionais do magistério, né, para garantir o seu direito
a hora-atividade, nesse município pesquisado, o professor hora-atividade é uma peça fundamental para que esse direito seja garantido e para que o direito da criança de ter educação seja garantido. Na quarta sessão, a gente vai trabalhar ali a questão da necessidade desse profissional e a gente traz ali um contexto da escola de quais são os profissionais que atendem, né, na instituição, a função ali de uma forma mais sintética para trazer quem é esse profissional e mostrar a necessidade desse profissional dentro da unidade escolar de educação infantil. Na última sessão, então, a gente vai trazer quem são esses profissionais, então é onde a gente vai a campo, discutir ali a função desse profissional, por meio do que, por meio de uma pesquisa ali, de um questionário, de entrevistas. E ali onde a gente faz depois a análise, né, por meio das categorias. Entre essas categorias, nós temos ali a relação com a prática profissional, a formação desses profissionais, a relação deles, né, em relação ao planejamento, né, a questão da participação política. Então, a gente vai trazer o contexto desse profissional, né, a gente percebe ali, principalmente nas considerações finais, a necessidade da integração desses profissionais, principalmente do professor regente, a necessidade de uma cisão e uma relação entre esses dois profissionais. Então, a gente percebe como é importante ali se pensar um trabalho do professor de uma forma colaborativa, principalmente relacionada ao ensino de ciências, que geralmente os professores de atividades, eles lidam muito com a questão do trabalho voltado por projetos, e esses projetos muitas vezes estão interligados ao ensino de ciências, e o professor regente também leciona temas relacionados ao ensino de ciências. Então, a necessidade de um trabalho, possivelmente, né, para trabalhos futuros, né, e pesquisas futuras, pensar o trabalho colaborativo entre esses dois profissionais, e é o que segue esse estudo. E a gente percebe também a questão da fragmentação do trabalho docente e muitas vezes da desvalorização desses profissionais, uma questão que merece atenção ao pensarmos ali na questão do trabalho do professor hora-atividade e o professor regente. E também, né, a forma com que esses conteúdos são mencionados, é necessário reflexões sobre isso, a questão ali do currículo muitas vezes, né, não está integrado ao ensino, né, não se seguir ali os referenciais teóricos do currículo, então isso é muito importante de ser pensado. E é isso, pessoal, agradeço vocês e caso alguém queira algum material, queira que, né, tenha alguma dúvida e quiser mandar por e-mail, deixo aqui para vocês o contato e agradeço. Um abraço a todos e a todas.